e esta já é a primeira pregação do nosso retiro. Para aqueles que estão com o livro, nós estamos na página 11 e nós vamos começar por ele, o Sermão da Quaresma de Santo Agostinho. Claro que eu não vou ler tudo, mas vou começar por ele. Santo Agostinho diz assim: chegou o tempo da Quaresma. Devemos ao Senhor obras em harmonia com o espírito da época. Obras que, no entanto, não são benéficas para o Senhor, mas para vocês. É verdade que outras estações do ano devem brilhar para o cristão por causa de suas orações, jejuns e esmolas. Mas esta estação deve despertar até mesmo aqueles que são lentos em outras ocasiões. Na verdade, aqueles que são rápidos em atender a essas obras em outras ocasiões, agora devem realizá-las com ainda maior diligência. A primeira coisa que Santo Agostinho nos relembra é que as obras, as orações desta Quaresma tudo que a gente for fazer deve estar em harmonia com este tempo. Então veja, a sua vida neste tempo precisa se ajustar ao que nós estamos vivendo. E digo em coisas até práticas. Sim, este tempo é um tempo de maior penitência. É um tempo que eu tenho que sentir que a coisa mudou. E você pode tomar várias posturas em relação a isso. Deixar de assistir mais televisão, deixar de ouvir mais música, deixar de comer aquele alimento, alguma coisa tem que mudar no seu dia a dia. Alguma coisa tem que mudar na sua dinâmica. Por quê? Porque nós estamos num tempo novo, nós estamos num tempo diferente. É Quaresma. O nosso espírito tem que estar em harmonia com aquilo que nós estamos celebrando. Então não dá para na Quaresma você aí querer encher a barriga de churrasco e viver festança. Não, este não é o espírito da Quaresma. Não dá para durante a Quaresma você querer curtir a vida e ir para, por exemplo, é ridículo, mas vai ter muitos cristãos que chegarão na Semana Santa e já programaram a viagem para a praia. Um cristão que na Semana Santa passa na praia, ele está desconectado com o que está vivendo. Totalmente desconectado. Então, a primeira coisa que Santo Agostinho está nos ensinando é que a Quaresma tem que trazer para mim, a minha vida tem que estar conectada. E qual é a conexão que eu tenho que criar? Quaresma é tempo de quê? De festa? Sim ou não? De curtição? De comilância? Quaresma é tempo de quê? Jejum, esmola e oração. Meu espírito tem que estar voltado para isso. E Santo Agostinho coloca, não que os outros tempos não seja para também fazer isso, não que a gente só reza na Quaresma, não que a gente só faz jejum na Quaresma, mas esse tempo deve ser mais forte. Amém? E Santo Agostinho coloca algo importante: o jejum que a gente vai fazer, a esmola que a gente vai fazer, a oração que a gente vai fazer, não é importante para Deus, como se Deus precisasse. Ei, Deus não precisa do nosso jejum. Ou Deus vai ser mais Deus porque eu fiz jejum. Deus não precisa do teu jejum. Deus não precisa da tua esmola. E Deus não precisa da tua oração. Santo Agostinho fala, quem precisa disso é você. Então quem é que está precisando de fazer jejum? Eu. Quem é que está precisando rezar mais? Eu. Quem é que está precisando fazer esmola? Eu. A vida neste mundo é certamente o momento da nossa humilhação, pois estes dias significam os sofrimentos de Cristo por nós. Ei, o que nós vamos viver na Quaresma? Os sofrimentos de
Cristo. Os sofrimentos de Cristo por nós, renovados a cada ano com recorrência deste tempo santo. Pois o que foi feito de uma vez por todas para que a nossa vida se renovasse, é solenizado todos os anos para que a sua memória se mantenha viva. A igreja vai nos fazer memória da morte e ressurreição do Senhor. Durante esses 40 dias nós temos que entrar na paixão de Cristo. Durante esses 40 dias nós temos que contemplar a cruz de Cristo. Durante esses 40 dias nós não podemos viver de brincadeira. Durante esses 40 dias a gente tem que se colocar mais onde a gente deveria estar sempre, mas nós às vezes não estamos sempre debaixo da cruz. Nestes 40 dias nós precisamos estar. Neste tempo, com nossas orações, acrescentemos as asas da piedade às nossas esmolas e jejum para que possam voar mais prontamente para Deus. E Santo Agostinho está dizendo: vamos acrescentar às nossas orações jejum e esmola, penitência e caridade. Jesus está pedindo isso para nós no Evangelho de hoje. Não é invenção de homens. Ei, jejum não é invenção de homens. Jejum não é invenção da igreja. Quem falou de jejum foi Jesus. Jesus disse que, lembra daquele demônio que os apóstolos não conseguiram expulsar? Teve um dia que os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio. E aí perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus falou, é que este tipo de demônio só se expulsa com muito jejum e oração. Ou seja, vocês ainda não jejuam. Vocês não vão ter poder sobre os demônios se vocês não jejuarem. Quantos demônios tem na tua casa que você só vai expulsar se você jejuar? Quantos demônios tem na sua vida que você só vai expulsar se você jejuar? Hoje, espero que você tenha feito um lindo jejum. Hoje é dia de jejum. Sexta-feira, vamos ser convidados a um jejum de novo. Todas as sextas-feiras, a igreja nos propõe. Neste tempo, além disso, a alma cristã entende o quão longe ela deve estar do roubo dos bens de outra pessoa. Quando percebe que deixar de compartilhar seu excedente com os necessitados é como roubo. Interessante. Santo Agostinho está dizendo que este tempo é tempo de esmola. O que é esmola, gente? Ajudar o necessitado. Eu pergunto para você, quando você anda na rua, você vê gente que precisa de ajuda, sim ou não? Você vê alguns necessitados? Santo Agostinho está dizendo: negar ajuda ao necessitado, sendo que você tem o que dar. Agostinho está usando uma palavra forte: é roubo. Vou repetir, não sou eu que estou dizendo, é o grande Agostinho. Deixar de compartilhar seu excedente com os necessitados é como roubo. Quantas vezes a gente virou a cara para o necessitado? Quantas vezes você não foi capaz de abaixar o vidro do seu carro, ao menos para olhar nos olhos do necessitado? Quantas vezes você disse que não tinha? Você roubou, segundo Santo Agostinho. Você roubou a ajuda que Deus queria dar para ele através de você. Porque quando os necessitados aparecem na sua vida, provavelmente é Deus que está colocando ele no seu caminho. Quando aparece alguém no seu caminho pedindo ajuda, provavelmente é Deus que está se apresentando para você.
E não se esqueça que a Bíblia diz algo sério: no final dos tempos, quando tudo acabar, Jesus vai perguntar: tive fome e não me destes de comer. Mas eu nunca tive com fome. Jesus: eu estava com fome. Lembra aquele farol que eu pedi comida e você não me deu? Pronto, eu estava ali e você virou a cara. E você tinha dinheiro na carteira, você não me deu. Passei fome aquele dia. Passei fome. Não brinquemos com o necessitado, minha gente. Cuidado para não entrar naquele pensamento perverso: ah, mas se eu der dinheiro ele vai usar droga. Ah, se eu fizer isso não cabe a nós. Se você entrar nisso, você não vai ajudar ninguém. Se você ficar pensando assim, você não vai ajudar ninguém. E na verdade, às vezes é desculpa para não ajudar o outro. Porque aí é fácil, né? A gente joga essa capa, a gente joga essa desculpa. Primeiro que era o governo que tinha que dar. Muitos vão usar essa desculpa: é o governo que tem que fazer, eu não tenho nada a ver com isso. Ou então, se eu der, eu vou ajudar ele a usar drogas. Se for assim, nós não vamos ajudar ninguém, porque você não conhece ninguém. Que neste tempo a gente se torne mais caridoso. E deixa eu te falar, durante essa quaresma, Deus vai colocar pessoas necessitadas ao teu encontro. E Ele quer ver como você as trata. Quando você menos esperar, num farol, no andar de uma rua. Esses dias eu estava com um encontro em família e uma tia minha testemunhava. Ela dizia que toda vez que ela ia para o seu trabalho, ela via um velhinho na rua, com as pernas enfaixadas, passando necessidade. E ela passava e todo dia via, só que ela não parava e o coração dela queimava. Como eu posso passar todos os dias por esse velhinho e não oferecer-lhe ajuda? Foi então que ela começou a parar e a dialogar com aquele senhor. Começou a conhecer o nome, começou a conhecer a história, começou a entender por que ele estava ali, e começou a levar comida para ele toda vez que passava ali. Minha tia. Então todo dia que ela passava, tenho que levar comida. E dizia ela que quando chovia, ela ficava desesperada, chorava em casa: ele está passando frio, ele está passando necessidade. Quem estava incomodando o coração da minha tia? Quem estava incomodando o coração da minha tia? Jesus. Quem era aquele velhinho? Jesus. E o Jesus velhinho, perna enfaixada, começou a incomodar o coração da minha tia. Minha tia começou a conversar, começou a levar comida, e até que ela conseguiu levar o velhinho para um abrigo, e hoje está numa casa, tomando banho, sendo cuidado, saiu da rua. Minha tia acolheu Jesus Cristo. Este Jesus não passou necessidade. É difícil fazermos isso? É. Santo Agostinho continua. O Senhor diz: dê e ser-lhe-á dado. Perdoe e você será perdoado. Vamos graciosa e fervorosamente realizar esses dois tipos de esmola. E Santo Agostinho fala que neste tempo nós devemos dar então dois tipos de esmola. Primeiro, dar e perdoar. Sejamos pessoas generosas nessa quaresma. Dar, mas Santo Agostinho está nos pedindo outra esmola, a esmola do perdão. Perdoar quem nos ofendeu. Pois nós oramos ao Senhor para nos dar coisas boas e não para retribuir com más ações.
Dê e ser-lhe-á dado, diz ele, pois na pessoa do pobre, aquele que não tem fome, desejou ser alimentado. Jesus, aquele que não tem fome, quis ser alimentado no pobre. Vamos dar esmola, vamos dar. Portanto, não rejeitemos nosso Deus que é necessitado em seus pobres. Para que nós, em nossas necessidades, sejamos preenchidos naquele que é rico. Temos os necessitados e nós mesmos temos necessidades. Vamos dar, portanto, para que possamos receber. Santo Agostinho está fazendo essa proposta. Vamos dar para que a gente possa receber. Não deixe seu jejum ser do tipo condenado pelo profeta. Vamos jejuar nesse tempo? Vamos. Mas cuidado para o seu jejum não ser aquele condenado pelo profeta. Quando disse, não escolhi este jejum, diz o Senhor, ele denuncia o jejum dos briguentos. Que adianta fazer jejum e ficar brigando com outro? Busca os devotos, ele denuncia aqueles que oprimem e busca aqueles que libertam. Ele denuncia aqueles que instigam a hostilidade e busca aqueles que fogem delas. Pois durante o jejum, restringes teus desejos de atividades necessárias para que não faças o errado. Santo Agostinho então está dizendo, vamos viver neste tempo, um tempo de oração, um tempo de jejum, mas não o jejum que hoje a Bíblia condena, um jejum que eu só não faço uso de alimentos, mas trato mal meus irmãos, e que façamos esmola. Amém. Aliás, por isso que na quaresma eu motivo vocês a fazerem esmola. Ano passado nós ajudamos a Fazenda da Esperança, tirando mais de 1.000 moradores de rua. Na quaresma de São Miguel levamos dinheiro para a África, motivei vocês a ajudar crianças na África, construímos creches, construímos um monte de coisa lá. E hoje a nossa doação vai ser no mesmo processo, para ajudar um bairro carente, para construirmos um centro de catequese, para atendermos crianças, tanto a nível espiritual quanto a nível social. Essa quaresma nós vamos fazer. Todas as coletas dos 47 dias vai ser para isso. Você já vai poder fazer uma esmola digna, bem destinada, para você ajudar o próximo. Mas fora isso, Deus vai te pedir outras coisas. E aí vai pedir para cada um. Vai se mostrar para cada um. Amém? Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero viver esta quaresma com todo o meu coração, com toda a minha alma. Quero viver mais oração, mais jejum e mais caridade, mais esmola. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero dar um passinho um pouquinho mais além com você, e agora estou saindo do livro. Preste atenção, quaresma é aquele momento que a igreja convida você a ir para onde? Para o deserto. Na quaresma é aquele momento onde a gente entende que Jesus passou 40 dias no deserto. Então preste atenção, Deus vai querer te levar para o deserto. Amém? Eu pergunto para você, você vai querer ir para o deserto com Jesus? Deserto é lugar de farra? Deserto é lugar de festa? O que é deserto? No deserto, Deus vai te fazer duas perguntas. E eu gostaria que até o final desta quaresma, essa é a primeira pregação, até o final dessa quaresma, você poderia tentar responder estas duas perguntas que Deus vai te fazer. A primeira pergunta ele faz para Adão, a segunda pergunta ele faz para Caim, mas as duas eu faço hoje para você. A primeira, onde estás? A segunda, onde está o teu irmão?
As duas perguntas que Deus nos faz, e eu estou fazendo elas porque nós estamos no início de um retiro. Onde você está? E onde está o teu irmão? A palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10 diz assim: eles ouviram os passos de Yahvé Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Yahvé Deus entre as árvores do jardim. E Yahvé Deus chamou o homem: onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem, tive medo, porque estou nu e me escondi. Veja, o homem foi criado para amizade com Deus. O homem foi criado para ser amigo de Deus. Diz a palavra que Deus caminhava com o homem no jardim. E agora nós estamos vendo uma realidade inusitada. Adão tinha se escondido de Deus. Olha a palavra de Adão: eu tive medo e me escondi. O homem que nasceu para estar com Deus, agora está com medo. E por que está com medo? Porque o medo não vem de Deus. Ei, o medo não vem de Deus. A palavra que mais se repete na Bíblia é Deus dizendo a mim e a você: não tenhas medo. É a palavra que mais se repete na Bíblia: não tenhas medo. Deus não criou o medo. O medo não vem de Deus. Só que agora Adão está com medo. Por que está com medo, Adão? Porque o pecado te desorientou. Tive medo porque estou nu e me escondi. O pecado traz o medo. E veja, Adão começou a se esconder aonde? Nas árvores. Quando nós nos afastamos de Deus, minha gente, a gente também se esconde. Escuta o que o Frei está te falando. A gente também se esconde de Deus. A humanidade está se escondendo de Deus. Deus está procurando a humanidade. Deus está procurando o homem. Deus vai ao nosso encontro, mas o homem se esconde. Veja, tem pessoas da sua família que não vêm para a igreja. Tem pessoas da sua família que deveriam estar aqui. Tem pessoas da sua família que deveriam buscar Deus, mas elas estão se escondendo. E elas se escondem aonde? Elas se escondem atrás das suas árvores. Elas se escondem atrás das suas moitas. Elas se escondem atrás das suas mentiras. Elas se escondem atrás dos seus descansos. Elas se escondem atrás do seu trabalho. Elas se escondem atrás do seu lazer. Elas se escondem atrás da sua faculdade. Elas dizem: eu faço faculdade, eu não posso buscar a Deus. Eu estou trabalhando, eu não posso buscar a Deus. Elas se escondem atrás dos seus pecados. Elas se escondem atrás das suas festas, das suas diversões. Mas a pergunta é: aonde você está se escondendo? Quais são as suas moitas? Quais são as minhas moitas? Está dando para entender, sim ou não? Adão tem medo agora da sua nudez. Porque ele andava nu, ele não tinha medo, mas agora ele tem medo da sua nudez, ou seja, ele tem medo da sua verdade. O ser humano tem medo da sua verdade. Assim como aquela mulher no poço de Jacó, que foi buscar água, Jesus começou a conversar com ela, e aquela mulher se escondia atrás das moitas, aquela mulher se escondia atrás das mentiras. E quando Jesus entra, quando Deus entra, Ele quer que você saia de trás da moita. Quando Jesus entra na sua vida, Ele quer que você saia de trás das suas mentiras. E aí Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, vai chamar o teu marido e volta cá. Ela diz: mas eu não tenho marido. Moita.
Disseste bem que não tem marido, porque você teve 5. E o que você tem agora não é teu. Você está no adultério. A tua moita é o adultério. A tua moita é essa mentira que você vive, trocando de homem, tendo uma vida sexual desregrada. Essa é a tua mentira. Você vai viver assim até quando? Veja, Deus, para ir ao nosso encontro, é preciso que a gente pare de se esconder. Por que Jesus revela o pecado dela? Porque para você encontrar Jesus, você precisa parar de se esconder, você precisa reconhecer. Veja, quaresma é tempo para quê, minha gente? É tempo para você parar de se esconder, é tempo para você abrir o coração de verdade. Porque se você está numa vida errada, mostre para Deus que você está nessa vida errada. Ou você vai ficar enganando Deus. Como é que engana Deus? Deus já sabe que você está nessa vida errada. Então, se você está numa vida de prostituição, fale para Deus: eu estou numa vida de prostituição, eu estou numa vida de adultério, eu estou numa vida de sexo desregrado, eu estou numa vida de mágoas, de rancores no coração, eu estou vivendo tudo errado. Para de enganar-se a si mesmo. Você está enganando a quem? Você pode enganar teu marido, você pode enganar teus filhos, você pode enganar qualquer pessoa, mas você não engana a Deus. Você pode enganar o padre na confissão, porque até na confissão você nunca contou os pecados que você sabe que está aqui. Quantas pessoas eu atendo: padre, eu nunca tive coragem de contar esse pecado para ninguém. Até quando você vai ficar aprendendo isso? Até quando você vai ficar se escondendo atrás disso? Onde você está? Onde? Esses dias eu fiz uma pregação parecida com essa, acho que foi no retiro da... Esses retiros que eu prego, às vezes eu sempre começo com essa pregação. E foi tão bonito depois ver a confissão e as pessoas chegando para mim falando: Frei, chegou a hora de eu sair de trás da moita. E eu vou agora confessar um pecado que eu nunca confessei. É isso que precisa acontecer nessa quaresma. Você está precisando sair de trás das tuas moitas. Você está precisando sair de trás das suas mentiras. Amém? Onde você está? Esta pergunta, ela não quer dizer a nível geográfico. Deus não está perguntando para você se você está em São Paulo, se você está na Bahia, se você está em Paris ou se você está no Brasil. Onde você está significa em que estado você te encontras, meu filho. Quais são os medos que nós estamos escondendo? Podemos estar vivendo uma vida com medo, com tantos medos. Podemos estar vivendo uma vida dupla de pecado. Você vive uma vida dupla no seu casamento, você vive uma vida dupla. Dentro de casa você é uma coisa, fora de casa você é outra, no seu trabalho você é uma coisa. Podemos estar nos escondendo atrás de tantas coisas. Podemos estar nos escondendo, onde você está? Você pode ser aquela pessoa que está cansada, deprimida. Talvez você esteja no pior momento da sua vida. Talvez, se Deus te pergunta onde você está, talvez você pode estar cheio de traumas do passado, traumas que você ainda nunca curou, porque nunca teve coragem de curar, nunca teve coragem de resolver. Quantas pessoas tiveram traumas lá atrás, como por exemplo um abuso sexual, e até hoje você guarda as consequências, os traumas, a dor, porque nunca resolveu esta situação na sua vida. Onde que você se encontra, filho? Aonde você está? Podemos estar vivendo uma vida de fuga das responsabilidades, fugimos de tudo, não temos coragem de enfrentar a vida. Podemos estar vivendo uma vida de máscaras, colocamos máscaras para todos.
Podemos estar vivendo uma vida, gente, sem saber quem a gente é. E a pior coisa é você viver uma vida sem saber quem você é. Quem você é? Não sei. Aí a vida começa a perder o sentido, quando você não sabe mais quem você é. Adão e Eva se esconderam de Deus, porque já não sabiam mais quem eles eram. Dá para entender? Onde você está? Em que estado te encontra a tua alma? Aonde você está se escondendo? Filho e filha, viver se escondendo é viver no medo. A pior coisa que você pode fazer é viver no medo, porque o medo paralisa a sua vida. O medo paralisa a sua vida. Viver uma vida se escondendo é viver uma vida cheia de medo. E deixa eu te falar, sabe qual é a filha do medo? Sabe qual é a primeira filha do medo? Porque o medo tem filhos. O primeiro filho do medo se chama mentira. Quem tem medo mente. Já parou para pensar nisso? Por que a gente mente? Porque a gente tem medo. Por que você mente? Porque você tem medo de ser descoberto. Então você mente. E aí você começa a viver uma vida de mentira. Ei, quem tem uma vida de medos vive uma vida de mentira. E quem vive vida de mentira vive a vida do encardido na vida. Vive uma vida de Satanás na vida. Porque o pai da mentira é quem? É o diabo. E talvez você está mentindo para você, talvez você está mentindo para os seus filhos, talvez você está mentindo na sua família, talvez você está mentindo para todo mundo, porque você tem medo. E Deus quer curar os teus medos. Deus quer te tirar disso. E por que isso é tão grave? Quando mentimos, anulamos a nossa essência. E qual é a nossa essência? A verdade. Eu não nasci para viver na mentira, eu nasci para viver na verdade. Você nasceu para viver na verdade, e a verdade é Jesus Cristo. O Frei vai indo para o final. E eu quero dizer a você, sabe por que você precisa ir para o deserto? Agora você vai entender. Sabe por que você precisa ir para o deserto? Pensa no deserto agora. O que você vê no deserto? Você encontra árvores, você encontra prédios, você encontra casas, você encontra shopping. Ora, o que tem no deserto? Por que Deus quer te colocar no deserto? Porque o deserto é o lugar onde você não pode se esconder. Porque se tiver um prédio, você se emboca no prédio. Se tiver uma árvore, você se esconde atrás daquela árvore. Se tiver alguma coisa, você se emboca. Deus quer te levar ao deserto. Nesse retiro quaresmal, Deus quer te levar ao deserto. E preste atenção, quem fizer esse retiro quaresmal conosco, Deus vai te levar ao deserto. Vai te tirar as moitas, vai te tirar tudo. Você não vai ter onde se esconder. Ele vai mostrar a tua verdade. E por que Deus faz isso? Porque Deus só pode encontrar você na verdade. Ele não quer saber das suas mentiras. Suas mentiras não são nada para Ele. Ele só pode encontrar o homem na sua verdade. Não adianta querer se esconder de Deus. Ele quer só você na sua verdade. Para isso Ele vai te levar ao deserto. E eu quero dizer que o deserto de 2022 começou hoje na sua vida, se você estiver disposto a entrar nele. O deserto serve como prova. E eu quero usar 3 passagens bíblicas para te mostrar a importância do deserto.
A primeira passagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Diz assim, versículo 2: Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos do teu coração e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Primeira coisa, por que Deus te leva ao deserto? Para provar o que existe dentro do teu coração. Deus te leva ao deserto para saber o que está habitando você. Dá para entender? Durante esses 40 dias, Deus vai querer fazer um check-up da tua alma e ver o que há no teu coração. Só que Ele não quer mentiras, Ele quer verdades. Ele não quer saber, porque, e veja, até na confissão que a gente mais escuta: padre, eu fiz isso, mas não é que eu quis fazer, padre, e não sei o que, padre, e eu faltei na missa, mas é porque tal pessoa me falou isso. Até na confissão a gente vê a gente se escondendo. Dá vontade de falar: conta logo o teu pecado, filho, porque você é podre mesmo, você é pecadora, fala tudo. Fala que você foi para a missa por preguiça, pronto, acabou, resolveu. Não precisa se explicar. A gente tem medo da nossa verdade. Para de se explicar, para de colocar desculpinhas, para de colorir, para. Deserto é tempo onde Deus vai provar o seu coração. Segunda passagem bíblica, eu quero ler o livro de Oséias. Oséias capítulo 2, versículo 16. Por isso, conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Repete comigo: por isso, conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Por que Deus te leva ao deserto? Porque no deserto Ele quer falar com você. Durante esses 47 dias Deus vai falar com você. Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você, amém? Você crê nisso? Terceira passagem bíblica, Marcos capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito Santo, foi o Espírito Santo que impeliu Jesus para o deserto. Aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio, e esteve em companhias dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Vamos lá, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem é que te leva para o deserto? O Espírito Santo. Agora, quem que a gente encontra no deserto? O diabo. Se prepare, porque esses 40 dias o Satanás vai aparecer para você. Vai. É a forma, Deus vai permitir isso para ver o que está no seu coração. Porque se você der ouvidos ao Satanás, é porque no teu coração ainda tem muita maldade. Ou se você, diante do Satanás, vai agir como Adão, ou se você vai agir como Cristo. Porque Cristo venceu o Satanás. Você vai vencer ou vai ser derrotado? Diga: eu vou vencer. Diga forte: eu vou vencer. Mas no deserto você vai achar quem? O diabo. Mas lembra, quem te levou para lá? O Espírito Santo. O Espírito Santo está com você. Quem mais sim você encontrou no deserto? Quem mais que Jesus encontra no deserto? Feras selvagens. No deserto, Deus vai permitir, preste atenção, que as tuas feras venham à tona.
Porque os teus pecados são verdadeiras feras. As tuas verdades são feras. Santa Teresa também gosta de usar essa imagem de feras. No deserto você vai ter que lidar com as suas feras, com você mesmo, com os seus pecados, com os seus medos, com as suas mentiras. Dá para entender isso? Neste deserto quaresmal, Deus quer que a gente conviva com as nossas feras, com os nossos traumas, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas mentiras, com as nossas quedas. Porque talvez você tenha caído, talvez você não está. Nós não somos santos, minha gente. Nós não somos santos. Nós estamos aqui para nos converter. Nós queremos ser santos, mas não somos. Nós vamos ter que então entrar em contato com as nossas feras. É para isso que Deus te leva para o deserto. Mas nunca se esqueça que o Espírito Santo está com você, e nunca se esqueça que tem um anjo aqui com você, e os anjos os serviam. Durante essa quaresma eu quero declarar que os anjos de Deus vão servir você. Vão servir você. Deu para entender sim ou não? Será que até o final da quaresma a gente consegue responder essa pergunta? É uma pergunta difícil de responder. Você não vai responder hoje. A gente precisa de tempo. Onde estás? Em que estado você se encontra? Segunda pergunta, aqui é muito breve. Onde está o teu irmão? Caim fala para Deus: eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? Claro que tem. Às vezes achamos que podemos viver uma vida de qualquer jeito. Às vezes achamos que podemos viver uma vida deixando o nosso irmão de lado. E Deus está fazendo a pergunta: onde está o teu irmão? Eu não quero que você esteja distraído. Eu não quero que você esteja brigado com o teu irmão. O sangue dele está me clamando. Não é possível a gente viver uma fé se afastando do próximo. Não é possível a gente viver uma fé verdadeira não perdoando este ou aquele. Não falo com determinada pessoa. Não quero saber de fulano. Não, alguma coisa está errada. Deus está perguntando para você: onde está o teu irmão? Porque aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu próximo. Porque se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso e a verdade não está em você. Se você diz que ama a Deus, ame também o teu irmão. Aquele que odeia seu irmão é um assassino e a verdade não está neles. Tudo eu estou falando aqui é o apóstolo João. Onde está o teu irmão? E com esta pregação, eu introduzo vocês e a mim neste retiro quaresmal. Resumindo, eu fiz uma introdução de Santo Agostinho sobre o espírito da quaresma. E agora eu termino dizendo a você que Deus quer te levar ao deserto, para que você possa responder essas duas perguntas para Deus: onde estás? E onde está o teu irmão? Amém? Vamos viver esta quaresma com todo o nosso coração. Vamos viver esta quaresma com toda a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.